Olá, eu sou a Flávia Soares e esse é o canal Alquimia Plena. Sejam todos bem-vindos e aos que estão chegando ao canal pela primeira vez, eu faço a sugestão de assistirem os outros vídeos do canal. Fiquem à vontade para fazer os comentários, né? E que possamos estabelecer uma comunicação. Essa comunicação só é estabelecida quando é por ambas as partes, né? E não somente por uma única via. Então fique à vontade. Esse vídeo aqui é uma complementação do outro vídeo que eu fiz sobre 5 recomendações, né, para educar melhor as crianças do terceiro milênio, 5 questões, ensinamentos, elementos que são importantes para educar as crianças, e hoje eu vou fazer mais ou menos uma complementação disso. E vou começar falando aqui de muitas vezes, né, do excesso de atividades, né, que as crianças têm feito e isso tem feito com que as crianças tenham deixado de ser, né, para simplesmente reproduzir como máquinas. Então, assim, um modo de vida, um modelo que nós aprendemos desde o século passado. E dentro da educação isso está muito embutido, está muito implícito, não só na educação, né, nos outros ambientes sociais, como empresas, né, como fábricas, e é tudo muito autômato, né, tudo muito no automático. E eu vou falar aqui do excesso de atividades porque assim, tenho observado muito isso, que ainda continua nas escolas, né, a questão do conteúdo, né, que até desde a década de 90, por exemplo, aqui no Brasil, tem se priorizado uma série de elementos, vem lá desde o MEC, né, uma série de conhecimentos estabelecidos para que a criança, em cada série, né, ela adquira esses conhecimentos. E aí as escolas tentam executar tudo isso, né, mas com um modelo caótico e deficiente, que é um modelo e estrutura de uma escola, né, com poucos auxiliares, um professor para muitas crianças, né. Isso para uma escola do terceiro milênio é totalmente inviável, é um modelo já fracassado, é um modelo obsoleto. O modelo de educação atual é um modelo obsoleto para o momento que a gente está, digamos assim, não engateando, mas que a gente já está adentrando, né? Decorar, excesso de conteúdo e excesso de afazeres, isso está fora de questão, porque a criança precisa de ser. Então é uma perda de tempo fazer com que a criança esteja lá para ocupar um espaço, porque não se tem lugar para deixar a criança, e a escola, né, digamos assim, dizer que está cumprindo o seu papel, até certo ponto poderia cumprir, pode até ser, mas para esse novo milênio, a criança precisa de sentir, a criança precisa de observar mais, né, a natureza, ao invés de ficar decorando, precisa estar na natureza, precisa ser despertada, precisa ter o poder dela de perguntar, né, de questionar, ter a voz dela, a vez dela para isso, né? Não só como um ser lá, um ser copista que recebe as informações. A criança é o ser, assim, é a fase mais sensível do ser, né? Então, assim, é a criança e o idoso, mas a criança, ela tá junto com essa sensibilidade, ela tá, acho que todas as fases, mas é porque na fase de adulto, as pessoas ficam tão envolvidas, né, com o trabalho, com afazeres, que isso não fica tão demarcado. Mas enfim, mas a criança que está despertando para a vida, precisa estar ciente desses conhecimentos que ela precisa ter acesso e despertar nela, não gravar na mente, né, e ter esse amontoado de conteúdos e ficar com a mente caótica e ficar cansada. Então, assim, é uma questão
que devemos observar, né? A escola que está vindo, ótimo, né? Tomara que venha mesmo. Esse novo espaço do conhecimento, ele tem que observar o que é ser, né? Um ser do terceiro milênio, que é um ser que está diante do seu despertar espiritual, e não somente estou aqui, né, para viver e cumprir certas atividades de trabalho e fazer uma faculdade. Então tudo tem que ser a missão da criança, né? A missão do ser tem que estar de repente sendo despertada, sendo conhecida desde criança. Então são questões assim que trazem uma reflexão para todos nós que somos educadores e autoeducadores. Primeiro educamos a nós mesmos, depois educamos os outros, né? É uma grande missão e lição para o terceiro milênio, tá? Então, assim, nessa sequência da escola, né? Diante dessa reflexão, desse pensar, a escola atual ela já está ultrapassada, porque ela não cumpre muitas das questões a que se propõe, e a criança que muitas vezes não tem uma família estruturada, tem uma vida conturbada, ela não consegue desenvolver habilidades, né, conhecimentos e executar isso que ela aprende na escola da forma que ela aprende. Então, é um ser sensível e ele precisa ser despertado. Então, por exemplo, eu toco muito aqui na questão do lixo, né, a questão do meio ambiente, quer dizer, o lixo é uma coisa, né, muitos povos orientais, os europeus, eles têm a consciência de que o lixo é uma coisa individual, uma coisa deles, né? E tem tudo, cada um com o seu lixo joga no lugar apropriado, né? Digamos assim, descarta no lugar apropriado, tem toda uma estrutura que a gente não tem, além da escola, né? Não dá conta disso, porque as pessoas jogam tudo em qualquer lugar. Cobrar das prefeituras, requisitar, solicitar, né, os lugares para descarte, então lixos específicos, né, classificados. Às vezes as escolas fazem isso, mas não tem um lugar para colocar, né? Então a criança aprende lá na escola, e como que ela faz? Esse elo, ele precisa ser mantido, se a criança aprendeu, porque em muitas escolas eu já vi, as professoras realmente trabalham, mas e depois, como é que fica, né? Como é que fica na casa dela? Ela segue fazendo isso que ela aprendeu? Porque se ela aprendeu na escola e não continua executando e colocando na prática esse aprendizado, ele vale pouco. É um dinheiro que foi gasto e não sei se tem muita utilidade. Isso, então, assim, falta um elo dentro desse processo educacional, do conhecimento, enfim. E é a questão do sensível, né? Trabalhar o sensível que está ali naquele ser, o sensível que está naquela coisa, quer dizer, da onde que veio aquele lixo, da onde que veio aquele papel, né? Então, um livro em potencial é uma parte de uma árvore. Então, eu acho que esse conhecimento que ele precisa ser despertado, ele precisa tocar esse ser, né? Para que haja um modelo de vida, um modo de ser diferente desse que a gente virou, né? O século que adentrou esse novo milênio. Enfim, é urgente a mudança. Uma outra questão está relacionada com as formas de lazer, com as formas de entretenimento. Então, como que a criança tem lidado com isso, né? Como que se coloca para a criança o lazer dela, o conhecimento, quer dizer, a interação dela enquanto um ser da natureza, né? A interação dela com a natureza, interação dela com os bichos, com a fauna, com a flora, né? Então, assim, como que é feito isso? Porque nós somos seres da natureza, né? Em evolução, em processos, mas que necessitamos da natureza o tempo inteiro. O próprio processo, né,
nossa respiração, né, esse processo de fotossíntese que as plantas fazem, que nos auxiliam. Que coisa bacana, que lindo essa interação da planta, né, do vegetal com a gente, né, com esse ar que a gente precisa, é essencial para a nossa vida, né, e que a natureza, que a flora vem nos ajudar, vem nos presentear, né, com esse ato que é tão espontâneo, que é interativo. Olha que lindo isso. Em contrapartida, a gente vai cada vez mais andando de carro e colocando, né, o gás carbônico na atmosfera, mais gás carbônico na atmosfera, o consumo exacerbado de carne, todos esses comportamentos não pensados e não revistos vão provocando, né, na natureza, né, numa pequena dimensão e até numa grande dimensão, que é o próprio planeta, que já está em risco, né, já está em risco. Então, como que a gente pode criar esse novo despertar na criança através do próprio lazer dela, dessa interação, né? Então, a gente tem instrumentos maravilhosos de conhecimento por meio das novas tecnologias, e isso tem que ser dosado, quer dizer, tem que estabelecer para a criança que isso tem uma utilidade, né, para um momento, para um tempo, que isso não é vital. A gente não pode colocar... Também a gente precisa de estabelecer novas formas de educação para nós mesmos, novas formas de ter a vida, de sentir a vida, para que a gente também não... É claro que os pais muitas vezes ficam sobrecarregados, mas que não tenha que deixar a criança exposta, né, a um tipo de tecnologia, por exemplo, por muito tempo, porque os pais têm outros afazeres, estão cansados, mas que a criança não pode estar à mercê de tudo isso, né? A criança precisa de ter tudo regrado. Então, a forma de lazer, essa interação da criança com a arte, né, com o canto, com os instrumentos que vão trabalhar o próprio ser, eles trabalham no nível sutil do ser, né? Então, eles são essenciais, eles não podem ser relegados em prol de decorar conteúdos, em prol de estudar sempre para o vestibular, e que isso, que desde pequenininhos as escolas têm submetido as crianças a ter, né, digamos assim, esses conhecimentos, né, e depois, e como que fica o ser, né? Agora é o momento do ser. Enfim, essas atividades, elas estão ligadas com essa atividade de ocupar o tempo. Eu vou emendar com a última questão, que é o ouvir a criança, né? Então, assim, no que a criança está inteirada, que tarefa que a criança está fazendo, e ela ocupa esse tempo como? Tem que ser uma coisa prazerosa, alguma coisa que ela goste, que complete a criança, né? Para que ela tenha um tempo gasto ali naquilo, um tempo útil, um tempo de prazer, de alegria, e de construção, né, do próprio eu dela, saudável. Então, ela não pode ter atividades para meramente ocupar o tempo, né? Então, colocar no futebol, que motivo tem? Qual a lógica de futebol, né? Por que não tocar um instrumento? Por que não fazer uma atividade artística, né, literária, de desenho, de pintura, para a criança se tornar mais sensível, ter uma interação com essas atividades mais sensíveis. Então, eu acho que por hoje já deu aqui, né, complementando essas dicas aqui, e eu acho que deu para a gente refletir um pouquinho, né, sobre essas práticas educacionais com as crianças e com nós mesmos. Isso serve para a gente também, não só para as crianças, né? Temos que abrir mão dessas formas nocivas de comportamento, de trabalho, de entretenimento, né,
do século passado, que nos levou a um tremendo estresse, né? Uma sociedade um pouco caótica, esquizofrênica, dentro de padrões que não trazem respostas para o que é o ser, né? Então, eu acho que esses apontamentos aqui, eles servem para uma reflexão inicial, tá bom? Então, ficamos por aqui e encontro vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.